E hoje a gente tem a honra de trazer um cara aqui que ele não só representa até hoje o hip hop do DF, o rap. E é uma honra. No comando dos pratos. Valeu, Dino Black. Satisfação. Eu chegado. Como é que você tá, meu irmão? Aí, tô bem. Valeu. Satisfação. Com nós aí. E aí, Dino, preparado pra comer um hambúrguer pequeno aqui? Rapaz, pelo que eu tô vendo. Tu viu que o negócio vai ser não é pouca coisa, não. É tipo um churrasco. Tipo isso mesmo, velho. Bem, pior que é bem, né? Bem favela, né, mano? É, mas parada, né? Bem. É prato cheio, que Recheado, negócio de né? micharia. Eu tenho a boca grande, mas não sei se eu dou conta de comer tudo, não. Não, mas aí vai no. Que nem fala, vai 2, 3 vezes, vai no. Duas viagens, É, pô. tá certo. E. Já que a gente tá falando de churrasco, de frevo, essas paradas assim. Tu já começou já cantando ou tu já curtiu uns frevos? Como é que foi teu contato com hip hop, com rap? Então, Clênio, eu desde os meus 8 anos de idade, que eu me entendo por garotinho, por gente, né? Uhum. Eu já curtia festas, né, em 83, isso na antiga Vila dos Sossegos, que era na Canagolândia, e tinha um rapaz lá chamado Osvando, cara. E ele que me apresentou o primeiro disco do África Bambata. Massa. Em série, a minha mãe também tinha alguns discos como Tim Maia, Barcase, Onway, James Brown, algumas coisas da Black Music, que minha mãe também colocava eu e minha irmã pra escutar, pra gente ficar ouvindo, sabe? Então, quer dizer que tua mãe escutava as pauleiras das antigas? Curtia. Porque lá em casa era uma briga da porra, era só sertanejo e ninguém que deixava ouvir nada. Daí, boa pedida, cara. Eu cresci ouvindo essas músicas, né, como eu te falei, que a minha mãe escutava, e ela tinha os discos da Sonita, que era aqueles discos de novela. Então, tipo assim, vinha Chique, tinha outras coisas a mais, assim como ela tinha os discos também da Motown, cara, que era Michael Jackson, Stevie Wonder, essas paradas assim. Massa. E já o meu pai, o Coroa, já gostava já de música sertaneja, né, cara? Caipira, música da roça. Milionário José Rico, desse naipe pra lá, né? Velho, olha o canhoto de Robertinho. Mas lá em casa isso aí também, o pau que rolava lá era esses aí. Até teve uma boa educação pra mim, Não posso reclamar, não. Bacana, velho. E nos bailes, tu chegou aí muito em baile? Fiquei sabendo aí, eu ouvi uma história aí que vocês sacanearam com o rei uma vez, você já cantava? Como é que foi? Então, mano, essa parte aí, a gente vai chegar aí que eu vou passar essa parte rapidinho. Então, aí em 83, 84, para 84, 85, eu tive o prazer de conhecer uns caras, que era Chico Piauí, no qual eu fiz um trabalho com banda, eu tocava instrumento desde os 10. Depois disso aí, passando essa fase, nos anos 90, aí sim eu conheci o hip hop. Aí que vem a história dos caras, mano, né? Nisso aí, nesse meio tempo aí, acabei conhecendo o GOG, e já nessa história aí eu já frequentava os bailes. Aliás, Nino Mix foi o primeiro cara a me dar um microfone pra me cantar, rap, né? Apesar de eu ter cantado na Bandorum, que eu cantava músicas mais, como falam, né, swingueira, né? Uhum. Eu cantava swingueira, imagina, mano, um molequinho de 13 anos cantando swingueira. Aí sim... Mas swingueira da Bahia? Velho. Tu era no axé. Isso aí ninguém sabe. Isso aí pra mim é uma novidade que moral, eu acho que ninguém sabia disso aí. É real. Bota fé. De conflito, vítima de sofrimento. Olha aí. Tipo aquele... Lembra de um grupo antigo, Fogo Baiano? Isso, tipo... Meu pai tinha esse disco aí. Meu pai é baiano. Olha só, estamos se identificando, hein, irmão? Então, aí nesse mesmo tempo, né, nessa era toda, eu comecei a dançar break, foi aí que eu conheci o Nino Mix, que me deu primeiramente o microfone. E aí eu comecei a ir nos concursos de rap, né, observar os grupos, até participar de alguma coisa. E aí vem a história do rei, cara. Grande rei aí, velho, o rei de Cirurgia Moral. Eu conheci o rei num lazer do Guará. Rei Cavalo Doido, ele dançava. Era, tá no grupo lá, a base lá, o Osimar costuma botar aquela foto dele fazendo... O Cavalo Doido, velho. Eu tô com um lencinho, mas aqui e o rei tá lá, meio louco, né? Capaz que tô um escorregão. Desculpa, Rei, mas essa eu não dá pra podia deixar não. de falar aqui, mano. Então o que acontece? A gente tava eu, o rei e o Thales, mano, o nego Thales do Código Penal, velho. Aí a gente tava vindo da Aruque não era do Pandiá, velho.
E eu acho que era na mesma época do concurso de rap, eu não lembro, eu não me recordo agora qual foi o baile. Mas eu sei que o Rei chegou lá na rodoviária, antiga rodoviária e... A rodoviária ali, que todo mundo ficava lá deitado até de manhã pra esperar o baú passar, né? Isso. Aí eu olho pro lado, olho pro Thales e falo assim, caraca, o negão capotou, mano. Aí o bicho, o que tu vai fazer? Eu falei, meu irmão, peraí, vi um mendigão lá, peguei o comentário e joguei em cima do Rei, mano. O Rei acordou, velho. Bravo. Não, bravo. Não, mas ainda deu pra ele dar uma babadinha, dormiu tranquilo. Aí ele acordou, pô, meu irmão, que negócio é esse aqui, velho? Aí a gente falou, velho, relaxa, bicho. Mas a gente era muito zoeira, porque a gente era muito jovens naquela época, né? E toda a concentração do hip hop era aqui, cara. Nesse mesmo tempo, nessa mesma caminhada, conheci o DJ Tidos, que é o DJ TDZ. Aí, no meio da história, conheci também um brother nosso que era o Mano Pira, que Deus o tenha, em memória. Conheci também o Theo, do Morte Cerebral. E aí a gente montou um grupo de rap. E nisso o GOG, a gente já conhecia o GOG colava com a gente. Que era o nome do... Como é que era o nome que você falou isso? SOS Rap era o nome da banda dele. Mas o seu, quando vocês formaram, era Morte Cerebral. Morte Cerebral, né? Era Morte Cerebral. A gente teve um nome meio fictício que era Tropa Suicida, bicho, mas com esse nome aí... Não vingou, não? Não, velho. Que isso aí, os caras vão se matar aqui no baile, meu irmão, não deixa esses bichos vir, não. É porque, o que acontece, mano? Vem de Suicide Stand, né? Porque eu e TDZ, a gente sempre gostou muito de rock and roll, né? Tanto que, assim, eu cresci ouvindo rock and roll. Antes de toda essa formação do rap, o rock já era imperante nas ideologias da gente, porque as letras eram muito progressistas. Porque hoje eu tô aqui, mano, com a camisa de uma banda que é o Macacongs, né, mano, do Fô e tal. Além de eu me identificar, eu toco com os caras. Então, o que acontece? A gente tinha esse nome estranho. Aí eu falei, pô, velho, não dá pra ter esse nome não. Tropa Suicida, e hoje a gente ia tocar, era engraçado, mano. Veio um grupo de Tropa Suicida. Aí a piada, a mesma piada que tu contou aí, vai se suicidar e tal. Vai se matar no palco não, hein? Exatamente. Mas como vinha de Suicide Stand, que era uma banda de death rock, aí a gente pensou Morte Cerebral. Por que Morte Cerebral? Porque era o Malcolm X que falava isso. Vivemos em um estado em estado vivo, mas clínico, né? Como se o seu cérebro você funcionasse, mas sua cabeça parada. E é assim que a gente via a negrada naquela época. Os negros, assim, tipo, os caras não tinham consciência negra. Então a militância da banda era falar de negritude. E ter o mesmo protesto que o Public Enemy. Sim. A gente era muito inspirado em Public Enemy e NWA. Massa. E aí no caminhado todo, o Morte Cerebral se desfez, né? Aí foi quando surgiu o convite aí pra cantar com o GOG, Japão e Mano Mix. Mas essa história é uma história muito grande, né? Mas dá pra fazer uma... Que eu lembro do Japão, o Japão, que eu conheci o Japão, ele cantava no... Meu irmão tinha um grupo de dança, né, de aqueles malucos do funk, os caras dançavam uns passinhos, e toda vez que tinha um evento lá na Ceilândia, lá, os caras tinham um esquema de cantar nesses negócios meio políticos e tal, e eu sempre vi o Japão cantando, só o bigode, né, só tinha bigode, né? Vou arrumar uma foto dele, vou botar nesse vídeo só pra o nego ver que não é mentira. Ele mesmo posta no Facebook dele, pode olhar lá que... Então, esses dias ele postou uma onda minha dele, cara. Ele com a orelhona, eu com a cabeçona, mano. As perninhas, só a graviola. Nós era só as canetas, né, chefe? E esse negócio do Nino ter te dado pela primeira vez um microfone, como é que foi? Foi lá na Candanga? Como é que foi? Foi na Candanga, cara. Eu tava vindo da escola e... Eu conhecia um chegado meu chamado Mício, que também Deus já o tem, é o finado Mício e o finado Dequinha. Aí falou, vamos ali no salão. E era uma sexta-feira, cara. Eu cheguei lá garoto, magro, né? Que sempre fui magro, mas era mais magro, tal, garotinho, fonezinho e tal. E fiquei na porta do salão olhando, cara. Aí eles estavam montando som, um Nino zerado, mais o Zinho Mala. Né? E se eu não me engano, acho que tava o Travolta também, que era um cara das antigas, que cantava rap. E ele falou assim, e aí, neguinho? Tá afim de levar um rap aí? Alguém falou pra ele que eu cantava rap. Aí eu falei, pô, eu nunca cantei. O bicho pegou, preparou o microfone, ligou um microfone parecido com aquele ali. E simplesmente, mano, soltou uma base que eu não me engano, era Metronic, velho. Eu não lembro qual é a faixa do Metronic, mas soltou a base do Metronic e mandou fazer umas rimas. Aí comecei a cantar e ele riscar. E naquela época, mano, as letras eram muito toscas, saca? Eu escrevi umas coisas muito sem pé, sem cabeça. Não dava pra chamar de Preto Furioso como hoje. Mas as letras eram muito infantil, cara. Mas eu lembro que eu cantava alguma coisa assim,
baseado no Rap do Cigarro, que era uma letra que foi escrita pelo Emerson, no qual o Emerson cantava com o Cromado, mano. O Cromado também faz parte da minha história. O Cromado que trabalha aqui, gente, que fica nas câmeras. Hoje ele não tá aqui não, ele tá estudando hoje. Pô, cara, ele é um cara que ele é fenomenal. Me ensinou a onda do hip hop, a como colocar a voz acima do tempo. O Emerson já me ensinou na escrita. Quando eu falo que o Cromado é velho, vocês não acreditam que ele tem 45 anos, ele fica puto que eu falo pra todo mundo. O Cromado tem uma história aí, né, mano? O Cromado é... Vou ter que fazer um programa com o Cromado aqui. Tem que fazer, tu vai vir de novo, vai. É muita lombra, mano, porque a gente vai lembrar muita coisa, velho. Não, é massa, velho. Mas o Cromado foi muito essencial. Ele tinha um rap, cara, que ele falava era um rap do balão voador, eu lembro como se fosse hoje. Mas eu não lembro a letra, eu lembro que ele falava que entrava num balão, o balão ia voando e não sei o quê. E eu achava louco naquela época, né? E ele cantando, ele cantava com muita desenvoltura. Eu já era meio assim e tal. E aí que veio a onda do break, que o Robledo, que é um cara das antigas, a gente tinha um grupo chamado Comando Delta. Então nesse meado, eu e o Robledo, mais o finado Greg, mais o Anderson, essa turma toda, me ensinaram o que é o Anderson e o DJ Pex. Sei. Os caras foram passando o macete do break, mano. Tinha um cara chamado Bugalu, mano. O cara dançava muito. Bugalu, Pedro, Marcelo, Mãozinha, Dida, né? E aí foi aprender a dançar break, mano. Primeiro a minha onda mesmo, meu contato foi com hip hop, foi dançando pra depois virar uma MC, né, cara? Mas assim, foi uma luta sofrida. E tudo começou, cara, no AZ, que é Jornal de Brasília, com o Pato, o Big Boy, que é o Oswaldão, né? Que são praticamente os crânios do rap, né? No início era ele, o Oswaldão, o finado Celsão, o Elívio Bloer. Eles tinham os irmãos Brothers, com o Toninho Pop. E aí sim, entra o rap do Piolho, velho. Aí eu lembro que a primeira vez que eu cantei um rap foi o rap do Piolho, velho. Porque isso tocava nas FMs e eu decorava, e naquela época, né? Aí eu lembro que era uma onda assim, um dia de domingo, saí pra se encarar, o barbeiro estava aberto, meu cabelo fui cortar. Um corte muito doido, do tipo punk, minha cabeça e o Piolho da funk. Mano, eu achava aquilo muito louco. Aí subi no trio, os caras falaram, tem alguém que canta rap? Aí eu cheguei com uma camisetinha assim, calça, tal, subi no palco e mandei a rima. Isso na mesma época que eu conheci o Nino, cara. E esses caras foram me abrindo portas, a BGR, que é do Bosco, do Gestino do Evans, também foram me abrindo portas. Eu tocava nos lazeres da Canangolândia, nos lazeres do Guará. Gog sempre abria espaço pra mim, que era o Gog que eu falo é o Genival, né, que tinha um nome de Pitch, né, que é de toca-disco, e era o SOS Rap, junto com o Gariba. Então nesse mesmo desenrolado, fui caminhando junto com os caras, lazer no Guará, lazer na Ceilândia, lazer no Cruzeiro, Santo Antônio Descoberto, Valparaíso, enfim, cara, essas periferias todas eu fui carimbando. E aí me tornei calejado e conhecido dentro da cena do rap, como um pioneiro também, como muitos. Conheci Verônica também na mesma época. Ela falou aqui no programa que conhecia, tu acho que vendendo fita, um bagulho assim. A gente vendia roupa, mano, lá na UNB, conheci ela lá na UNB. E ela tava sentada numa cadeira e eu tava lá, velho, acho que eu tava ouvindo um som e tal. Com as roupas toda afro, e ela chegou, se aproximou e viu uma camisa lá. E o nome da camisa tava escrito assim, mano, até polêmico isso aqui. Branco é racista até que se prove ao contrário. Como a camisa foi o Chico Piauí que tinha feito, como eu ia explicar isso pra menina? Aí eu tive que falar pra ela falou, não, é porque a camisa é muito agressiva. Eu falei, olha, no país que a gente vive, cara, o racismo é camuflado. Então, é muito complicado debater isso nesses dias de hoje, porque assim, o mesmo preconceito que eu sofri, Clênio, você sofreu, Verônica sofreu, Jamaica sofreu, X sofreu, toda essa rapaziada das antigas, Beto, todo mundo passa por qualquer tipo de preconceito, independente de cor ou quebrada. E quando falava assim, meu irmão, sou da Ceilândia. Nego, né? Tipo, fazia que falava que curtia rap, que era da Ceilândia, pô, nego só voltava a correr. Os caras corriam. É tipo aquela história lá do filme lá do Boys in the Hood, lá na hora que fala, os caras, ei! Né? Daquele jeito mesmo. Era aquilo ali. Então o que acontece, mano? Foi aí que eu conheci ela. E aí eu emprestei pra ela uma fita cassete do Câmbio Negro, cara. Na mesma época também conheci X e Jamaica junto, mano. Os caras eram imbatíveis. E o ITDZ sempre foi muito fã do X e Jamaica, mano. A gente era muito fã do X e Jamaica. O GOG, os moleques do Paradoxo, que era Demir,
Demi e o Gilmar, cara. E também tinha onda do chocolate, isso. Que também tinha o finado lá, o finado Carlão, né, mano? Então, Paranoá, essas quebras todas aí, eu fui abraçado, mano. Graças a Deus. Fiz inúmeras amizades, né? Tá uma prova disso aí, toda essa história que tá aí. Até o Clênio aqui, mano, já é das antigas. A gente só não se via, mas o Clênio é um cara das antigas aí, que colava nos bailes aí, se trombava, a gente era tudo novo. Eu falo pro povo aqui que eu tô bem velho, o povo não acredita, tá falando que não. Você é um garoto. Garotinho. Você é um menino. E aí tu fez a parceria com o GOG, tu já tava no primeiro CD dele? Eu não... Boa, Tô com a ideia, a memória minha fraca. Não, Clênio, você tem uma memória melhor do que a minha, cara. A minha memória que é falha. Eu é que ainda sou confuso, que eu troco tudo, né? Mas, enfim, cara, eu conheci o GOG em 91, a gente tem 30 anos de amizade, eu canto com ele desde o Peso Pesado, mas assim, cantar mesmo, botar a voz no disco foi no Vamos Apagá-los, que esse disco é de 92 a 93, eu não lembro a data agora, que era eu e o DJ Tidos, acompanhava o GOG nos shows, que é um disco produzido pelo Jamaica, no qual também teve a primeira oportunidade, né, que ele deu uma oportunidade a mim e ao Rei de gravar no disco dele, né? O Rei canta em Produto das Mentes e eu em Qual é o Pó. Eu gravei 4 discos com GOG, são 4 discos. O CPI da Favela, não, da Selva da Luz, CPI da Favela, participei de um single, que é o Dia a Dia da Periferia, e participei também do Prepare-se, que é um pela Zâmbia, e ainda peguei mais uma rapa de um outro álbum dele, que é o próprio Dia a Dia, cara, que é um que tem uma remix. Eu tenho o disco lá em casa, então gravei pelo menos 4 discos com ele, né? Nossa. Mas, assim, a história eu cantei com o GOG de 93 a 94, 95, deu uma pausa para cuidar do Morte Cerebral, no qual o GOG queria muito gravar a gente, porque as letras eram muito politizadas, tinha uma pegada do Public Enemy e tal. E nisso, o Japão entrou. O Japão assumiu os vocais e ficou com o GOG acho que mais durante 2 anos. O Mano Mix também conheci dentro da minha casa, junto com o GOG. O Mano Mix fazendo scratch na vitrola da minha mãe, cara. Imagina. É igual aquele do Todo Mundo Odeia o Chris. Tipo Se arranha o isso. disco, o pau come. Velho. Caraca, mano. Deixasse ela ver, vai arranhando. Tipo isso. Pega, eu sei lá em casa falando, se eu pegar fazendo isso aí, o pau vai comer aqui. Exatamente. Aí o que acontece? Os dois prosseguiram, né? Os meninos, o Mano Mix entrou acho que depois. Aí veio o convite memorável para mim entrar pro GOG, que foi quando o Japão, eu trabalhava na loja Só Balanço do GOG, o Japão me fez o convite, perguntou se eu sabia cantar as letras do GOG. Aí eu falei, mano, sei, velho. Então é o seguinte, é hoje. Isso foi lá no Grande Circular. Peguei uma touca... Foi aquele Grande Circular que, não sei se foi o mesmo, porque lá tinham vários, né? Mas eu não sei se foi o mesmo dia que teve um show do Racionais. Mano, eu não me... Porque teve um evento lá gigante, né? De rap, assim, igual os caras estão fazendo o Elemento em Movimento. Eu lembro que o Grande Circular rolou um. Agora eu não lembro se é esse dia, né? A data também não me recordo, Clênio, mas eu acredito que foi algo parecido. Porque eu lembro que tava muito cheio, cara. E naquele dia, na noite, eu não lembro a data, mas acho que era em setembro de 97, alguma coisa assim. Não tinha só o show do GOG, tinha um show de outra banda, eu não lembro se era o Rapa, outras bandas. Mas enfim, foi aí que eu subi no palco a primeira vez com os meninos, já tinha andado fazendo umas brincadeiras com o Japão e com o GOG na Ceilândia, mas foi aí que assumi mesmo de verdade. Quando eles falaram assim, sobe aí, mano, manda um som. Aí eu mandei uma rima lá, improvisei, que essa onda das rimas improvisadas eu já fazia, né? Já tinha técnica de fazer, porque a gente esquecia as letras, então tinha que improvisar. Seu raciocínio tinha que ser rápido, né, velho? Rápido. E aí foi aí que os caras depois falaram, velho, entrei, botei a touca, cheguei cantando, pá. Quando eu desci, os caras comentaram, vieram me abraçar, falaram com o GOG, falou, cara, que louco, velho, você botar o Dino Black na banda. Pelo menos coloca o cara então, já que o cara subiu. Aí, né, eu sei que nesse meado de alguma coisa, a gente se afastou um pouco. Eu fiquei acho que umas 2 semanas e tal, sem ver os meninos.
Aí foi quando o Japão ligou na vizinha, lembra dessa história? Você tinha que ligar na vizinha. Liga na vizinha pra chamar um telefone na rua, você já saía chamando Deus e o mundo. Agora você imagina a minha vizinha, mano, louca. A vizinha morava lá na rua de baixo, que é a Dona Maria, a mãe do Dedé, que é o Dedé do Gueto, que era um cara que escreveu algumas brincadeiras comigo, algumas rimas. E a mãe dele vinha, cara, com meio palmo de língua batendo na porta. Divino, meu nome é Divino, Ô, Dalvinha, minha mãe. Dalvinha, Divino tá aí? Aí tá assim. Ó, fala pro Divino que tem um menino com um nome Japão lá, chamando ele. Chamando ele. Rapaz. E o Japão ficou um tempo no telefone correndo. E haja ficha, né? Que e a ficha comendo, você fala, daqui a pouco o cara chegou, acabou a ficha. Exatamente, eu caiu a ligação. Eu cheguei lá e ele falou, cara, show em Tapetininga, bora. Eu falei, caraca, velho, tem que falar com a minha mãe. Eles pegaram, foram lá em Isso tu tinha quantos anos? Mano, eu tava com 22 para 23 anos, né? Mas a gente sempre foi muito controlado pela família. Sim, não. Lá em casa também é a mesma coisa. E até hoje. Até hoje, vai, pisa fora, que nem ela fala, pisa fora pra tu ver se um bicho pra mim vir aqui não te pedir permissão, mãe, eu vou ali. Vou ali comer, vou ali comer, daqui a pouco eu tô aí. Ah, Clênia, aproveitando, ela até falou assim, é gostoso o sanduíche? Eu falei, não sei. Não, já, depois você fala. Pois é, aí nessa época aí o Japão convidou e aí foram lá, conversaram com a minha mãe deu permissão e eu viajei com os caras, mano. Esse show foi muito louco porque eu não tinha roupa, eu não tinha calça, eu não tinha camisa, o Japão me emprestou uma camiseta tipo parecida essa com a sua, só aquela regatinha. E uma calça. E o Japão entramos meio que uniformizado, velho. Com as camisas iguais. Era um grupo, as né? Calças, Podia meter o caô, né? Mano Mix, eu lembro, Mano Mix com um chapéuzão grandão assim, mano. O Mano Mix meteu um chapéu igual com um chapéu do Bezerra da Silva. E a gente cantou em Tapetininga, ninguém me conhecia, cara. Engraçado que ninguém sabia que eu era. Os caras, todo mundo dando uma atenção pro Japão, pro God, pô, eu fiquei assim. Pô, velho. Ninguém vai nem perguntar meu nome. Ninguém vai perguntar meu nome, né? Aí, velho, eu perguntava pros caras, pô, mas ninguém me conhece, cara. Por que o pessoal é assim, né? Pô, novo pra cá, os caras. Ah, cara, é lógico, eles não te conhecem. Ah, o pessoal em Brasília te conhece, mas aqui ninguém conhece você. E aí, com essa desenvoltura, foi quando pintou o contrato com a Five Special e com a banda fonográfica, o Mano Mix falou assim, velho, até o prezado momento você não fala pra ninguém que você tá gravando. Foi quando eu comecei a botar as vozes no disco da... E engraçado, cara, que tem uma coisa muito louca, né, do disco, que ninguém sabe. São duas cópias do álbum, um da Five e um da Zâmbia. O que acontece? Cheguei lá, como eu tinha muito essa pegada do rock e tal, de cantar mais berrante, eu fui cantar como foi na primeira versão de Qual Pó. Sou Dino Black. Aí gravamos o disco todo do GOG assim, o das Trevas, é o primeiro. Aí chegou um belo dia, eu fui pro estúdio, era de manhã, cara. Fui botar a voz de manhã. Cheguei lá, velho, num sono, isso é sério, num sono. Os caras falaram, velho, agora é a vez do Dino gravar. E era a música Avisa o Sistema, que até no dia que a gente estava escrevendo na casa do GOG, lá no Riacho Fundo, a letra sumiu dentro do computador, o GOG automaticamente foi lembrando a letra, e aí a gente decoramos a letra e fomos cantar em estúdio. Mas Avisa o Sistema é escrita por mim, pelo GOG e pelo Japão. Porque eu lembro desse dia. E o Macari era o produtor. Então, resumindo, cheguei no estúdio, meio que sonolento. Os caras agora veio do dia. Quase dormindo inteiro. Velho, é real isso aí. Quase dormindo inteiro, de manhã, mano, que a gente gravava os discos à noite, tinha que virar. E nesse dia, acho que a gente estava virando a noite pra gravar. Eu tinha dormido, aí quando eu levantei, que eu fui gravar, eu falei, agora é tua vez, negão. Aí chega lá, rimas fortes, sem produtos fracos, nas ruas fui batizado. Aí os caras dentro do estúdio, se eu não me engano era o Rafa que tava me gravando, o DJ Rafa, ele... Caraca, mano, o vocal desse cara, velho. Aí pronto. Foi aí que o GOG falou, bicho, limpa todos os vocais desse bicho e coloca os vocais dele do jeito que ele fala, velho. Caraca, eu lembro do Japão fazendo assim, ó. Caraca, velho, que voz louca, mano. E onde é que tava isso? Por que você não canta desse jeito e tal? Aí eu falei, velho, eu tava com sono. Velho. Aí foi aí que deu a origem do vocal, que eu ganhei o título de uma comparação, cara, com... Ice-T, Kid Frost e Fred Williams, que é o vocalista do CNC Music Factory, da primeira versão. E aí os caras fizeram essa comparação. Barry White também. É sedutor, né? Tem outro cara também, Noriel Vilela, mano, que é o 16 toneladas. E esses são inocentes.
Foi Até aquele outro que canta o Irapuru, é o mesmo? Irapuru, Cantores de Ébora. O bicho tem uma vozona igual a tua mesmo. E aí, como é que foi a ideia de partir pra carreira solo? Então. Como é que foi? É o que acontece, mano. Tomo água, viu, rapaziada? Não bebo, não uso nenhum tipo de droga. Hoje eu tô indo até no exemplo. Nem brindou, né? Não, deixa eu botar no meu copo aqui. Isso aqui é suco. Hoje eu tô seguindo o exemplo do Dino, não tô bebendo nada. Hoje eu tô geração saúde. Fitness não, porque nós vamos comer quase 2 kg de. Nós vai comer quase 2 kg de carne. Posso brindar aqui antes? Por favor. Água aqui e tal. Saúde, né? Saúde. Então, aí o GOG acabou em 2000. Eu acho que foi em janeiro de 2000. Foi quando pintou o convite pro Viela 17. E aí eu tinha um trabalho chamado A Máfia, junto com o Mano Mix, Nego Dé, Beatles e WM. E ao mesmo tempo eu tinha um trabalho com o Viela, que o Japão me convidou para cantar no Viela 17. Escrevi as letras do Viela 17 junto com o Japão. E eu fiquei, acho que no Viela, cara, acho que 2 anos, quando o disco saiu. O disco ainda levou mais um tempo a sair, que ele era produzido pelo DJ Rafa. Então ele levou 6 meses para ficar pronto. Quando o disco saiu, eu acho que eu fiz 5 ou 6, 7, 8 shows com o Viela 17, aí automaticamente saí para tentar a carreira solo, no qual, assim, por ideologias políticas da gente, os caras falaram, velho, faz tua caminhada. Eu falei, pô, vou fazer o meu. E aí foi aí que eu saí do Viela 17, nesse dia foi até anunciado no show, que o Japão fez o anúncio, eu não lembro, mas foi aqui no Senado aqui. E ali eu anunciei a minha saída do Viela 17, né, oficialmente. Aí eu fui fazer carreira solo. E aí eu fui produzir o disco com o DJ Rafa e o Ariel. Eu bati lá no estúdio dos meninos, eu fiquei meio desnorteado. Ao mesmo tempo, cara, você vê como é que é essa onda do apego com os caras, né? Eu era tão apegado como sou até hoje, sou muito apegado com o Japão, com o GOG e com o Mix, que ao mesmo tempo, quando eu fui tentar o meu trabalho solo, eu tive depressões, cara. Por causa do álbum que demorou muito a chegar, o disco, né? Que é o Mais Fácil Amar os Seus Espinhos. O disco eu escrevi todo, fui escrevendo as letras inteiras do álbum todo. Inclusive algumas músicas desse disco aqui, ó, que é o Mais Fácil Amar as Rosas. Isso é o que você me trouxe pra mim de presente? Tá aí. Aí, ó, gente, siga o exemplo do cara aí, ó. O pessoal traz um presentinho, um disco. Passa. Velho. Esse álbum aí, ele era pra ter saído pela gravadora Zambi. Enfim, não saiu. Mas a gente lançou ele pelo projeto FAC. E aí foi que eu fui fazer o meu trabalho em 2003, 2004. Levei mais 4 anos gravando o álbum. Que foi? Ele tá assustado? É que vocês não viram, mano. Esse ficar pronto aí. Então, voltando aqui, então, aí eu fui fazer o trabalho solo e o disco saiu, fui trabalhar o disco não foi tão trabalhado como era para ter sido, por causa dos meus problemas de saúde, depressões, etc. E aí eu fui trabalhar na limpeza ao mesmo tempo que o disco tinha saído. Aí trabalhei 4 anos no Correio, e aí nesse tempo foi que veio o convite do Giovanni Caege para fazer um som com ele, para me resgatar, porque na verdade, cara, eu fiquei meio que depressivo por causa da onda do disco. Eu não via as coisas caminhar como eu queria que caminhasse. A caminhada estava ficando difícil porque muitas portas foram se fechando, entendeu? Não tinha mais rádios especializadas no tocar discos de rap. E eu realmente fui me desapegando dessa onda, então eu queria realmente ter parado. Aí nesse mesmo meado aí, nesse tempo que eu fiquei meio depressivo, cheguei a ter internado no hospital de base por motivo de depressão, acabei ficando mesmo em hospital psiquiátrico, que é uma história que tem na música O Preço do Amor, cara. E Verídica, que é a Veridiana, foi a menina que me inspirou a escrever a canção. Porque ela viu cantando O Preço do Amor, ela falou, pô, escreve uma parada pra mim. Eu falei, escrever uma onda pra você? Você não falou que é o Preto Furioso? A menina me desafiou. Eu falei, então me dá um papel aí. Ela pegou um papel parecido com esse aqui, me deu e eu comecei a rabiscar lá na CNB, cara, que era o nome da Rua das Noivas. A canção nasceu lá num predinho, 2º andar. Eu comecei a escrever a letra. Eu mostrei pra ela, a menina, tipo, não gostou da letra, tá ligado? Tipo assim, esnobou. Me esnobou. E eu guardei a letra, cara. Essa letra ficou guardada há 4 anos.
lá em casa. Aí foi quando o Giovanni pegou a letra, né? Falou assim, cara, essa letra é legal, mano, canta isso aí. E fui gravar um som com o Apocalipse Urbano. Desse som do Apocalipse Urbano surgiu a ideia de fazer o disco A Resistência na Pele, que foi contando toda essa minha história, toda essa trajetória, tudo que eu passei. E aí o disco está em fase final, tem participações do Código Penal, Thales Osmaei, tem participação do Cleiton Anselmo, Cecília Cruz, Fish, do Geração Rap, que hoje é o Frischkadelic, na música Traços. E tem a participação também da cara, agora eu esqueci, Lília. Esqueci o nome da tia do Cal. Rita de Castro, desculpa, Rita de Castro participa do disco. Então, assim, são várias pessoas participando. O Cauê, que é filho do Cal, participa também. O Tio Me Dá um Real, que é a música Laranja Mecânica e tal. Enfim, tudo isso aí. E a galera que quiser, Clemente, desculpa aproveitar já, que eu sei que a gente tá na corrida aí, aproveitar, quiser conhecer minhas músicas, se inscreve lá no meu canal, é Dino Black, Preto Furioso na Rima, tá bom? E lá vai ter as músicas novas lá pra vocês curtirem, tá bom? Bota fé. Mecânica, e você já viu que aqui tá pronto, né? Tá pronto, velho. Ué, o nome é Furioso, eu falei, não, tem que fazer um bagulho aqui que deixa usar o nome, né? E o nome desse hambúrguer aí, a gente tava falando pra ele que tá ali, Dino Burger Furioso. Esse aí é batizado com o nome dele, é duas carnes, uma é de linguiça, outra é carne mesmo, vinagrete, que tu falou que gostava de churrasco, e tá aí o teu churrasco dentro de um pão. Muito obrigado, cara, sem palavras aí. Valeu, filho. Agradeço mesmo. Não, isso aqui é pra gente, vocês que fazem a história do hip hop aqui do DF. Isso é só uma homenagem singela aqui pra vocês. Sabe que o programa tem essa. A gente dá prioridade primeiro pra vocês que começaram esse movimento aqui no Brasília. A gente viu vocês crescerem. E é o mínimo que a gente tem que fazer, né? Que a gente pode fazer. E como minha mãe fala, você levar alguém para comer na sua casa assim é porque você considera muito. Aqui é pra, dizem também que fala que o serviço da gente é a segunda casa, então você pode se sentir em casa aí, sempre que quiser voltar, a casa é sua. Beleza, eu agradeço e espero estar aí na próxima temporada, terceira temporada com vocês aí, tá? E agradecendo pelo convite, pelo espaço, pela lembrança. Tá, isso aí. Quero até aproveitar aqui esse momento especial aqui, tá, ó, galera? Esse lanche aqui eu quero dedicar a todos vocês aí que conhecem a minha caminhada, ao pessoal da minha fanpage, Dino Black Preto Furioso, aos meus amigos todos do Facebook, aos meus amigos do dia a dia, às pessoas das antigas, aos produtores de hip hop que ajudaram na minha caminhada, a todos os grupos de rap em geral, sem citar nomes, porque são muita gente, tá? E eu quero oferecer também ao Clênio pelo convite, ao Beto que tá aqui, tá bom? E a todos aí do Comando dos Pratos, galera, se inscreve no canal dos meninos aí, ó, no Comando dos Pratos, tá com o Clênio aí, tá bom? Só tenho que agradecer, cara, a todos que vocês já... Desculpa falar errado, né? Mas é por causa... Aqui a gente fala errado mesmo. Aqui você sabe que nós do rap, a primeira coisa que identifica é falar errado. Na verdade, a gente é de periferia, a gente fala errado, né? Mesmo. Mas é porque eu tô meio que na emoção, mano. Acabou. Eu tô segurando as lágrimas pra não chorar, mano. Senão vai ficar feio. Preto Furioso chorando, né? Enfim, cara, eu quero agradecer a todos vocês aí, tá? Pelo convite. E esse programa se prolongue por muitos anos, porque Brasília precisava de ter pessoas assim, fazendo programas com conteúdo, programas sérios, resgatando a velha escola aí, os breaks, os rappers, os DJs, os MCs, enfim. E é isso, Clênio. Obrigado, cara. Eu não tenho mais nada pra falar. Bora comer pra ver se ficou bom e você falar se o bagulho ficou bom ou não, porque aqui tem que provar, né? Falar que é verdade mesmo. Porque tinha gente que falava que aqui era cenográfico. É só falar que nós não cozinhava aqui, não. Eu não sei como é que nós vai comer aqui, não, mas cara, dessa vez tá... Galera, vocês não têm noção, tá? O tanto que esse... Não, mano, dá licença, velho. Eu sei que cada um grava do seu jeito, mas já que eu sou convidado, dá licença, mano, olha o tamanho disso, mano. É furioso. Cara, a boca do negão aqui é grande, mas, velho, vamos lá, né? Primeira mordida.
Eu já tô indo na quarta já. Velho, como é que você consegue? Hambúrguer tem que se lambuzar, meu irmão. Não tem essa de garfo e faca. E dá, né? Dá licença. velho. Esse é o primeiro. Então é, pra tu ter o primeiro, né? Rapaz, Cara, meu irmão. Show de bola. Porra. Caramba. Meu irmão, vocês não sabem como que isso aqui tá bom, velho. falou, galera. É isso aí. Dino Black, primeiro a passar por baixo do carro, mas não foi atropelado. E falou, até a próxima. Falou o quê? Vai comer aqui. Valeu, Dino. Mais uma vez, muito obrigado por ter vindo aí, velho. Qualquer coisa aí, meu irmão.